Olá você, tudo bem? Thanks for coming. Eu sou o Felipe, seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu tenho uma pergunta, dá pra imaginar, pelo meu look de hoje, qual o tema do vídeo? Pois é, a essa altura do campeonato, Madonna já lançou o seu novo álbum, Confessions 2. Eu ainda não ouvi, por quê? Porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ainda não foi lançado, mas o vídeo vai ser postado no momento que já tiver sido lançado. Mas não estamos aqui para falar de álbuns de Madonna, até porque eu já ranqueei todos os álbuns da Madonna, do meu favorito ao meu menos favorito. E hoje eu tô aqui para falar de quê? De turnês. Madonna acabou de lançar seu novo álbum e já deu entrevista e já deu todos os indícios de que ela tá com fogo. Pra quê? Pra fazer turnê. E eu acho ótimo, porque se tem uma coisa que Madonna faz muito bem, Madonna faz tudo muito bem, né? Mas Madonna é Madonna onde? No palco. Eu tô louco pra uma Confessions 2, a turnê. E hoje eu decidi vir aqui pra ranquear todas as turnês da Madonna, da minha favorita à menos favorita, e eu vou fazer isso enquanto eu converso com vocês. Então eu vou relembrar um pouquinho de cada turnê e vou eleger qual a minha favorita e qual a menos favorita. Eu tenho ideia de qual vai ficar em primeiro e em segundo lugar, mas as outras posições eu vou descobrir com vocês. Comprei esses 3 metros de pano aqui na Shopee só pra esse vídeo, então eu vou usar só mais um pouquinho, e também porque eu vou fazer cortes. As pessoas não assistem meus vídeos longos, mas elas assistem meus cortes, então eu vou ficar mais um pouquinho só, pra dar tempo de eu pegar um corte, de fazer um takezinho pra um corte, e depois eu já faço o quê? Já tiro o pano, que eu acho que deve estar incomodando vocês. Se não está incomodando vocês, está me incomodando. Bom, então vamos começar com The Virgin Tour. Turnê de 1985, a primeira turnê da Madonna. Muitos de nós estávamos ainda no saco dos nossos pais e Madonna já estava mostrando como que se fazia um grande show. E eu digo um grande show por quê? Porque a Madonna já começou grande. A estrutura desse show não é tão grande quanto as estruturas que ela veio a ter. Os shows dela foram ficando cada vez mais elaborados, mas este show já é um show muito bom. É difícil de acreditar que essa é a primeira turnê de uma artista, porque o nível já é muito alto. Hoje em dia a gente consegue ver no YouTube e tal, mas eu acho uma pena assim, que o catálogo da Madonna de shows não esteja em streamings, por exemplo. Eu acho que o reinado da Madonna como rainha da música pop, ele se torna 100% inquestionável quando você vê a Madonna no palco. Então eu acho que muitos fãs mais jovens, muitas pessoas mais jovens não têm noção do que é a Madonna, porque nunca viram um show da Madonna, né? Seja gravado, da maneira que for, porque a Madonna no palco é sensacional. E esse show já começou com tudo, né? É um show simples, um palco numa escala muito menor do que ela veio a ter, mas já é um show muito bom. Inclusive, eu tava reassistindo esses dias, esse show, e a Madonna tem 2 bailarinos só nesse show, né? E eu tava admirando a beleza de um deles. Eu não vou saber o nome, mas eu vou pôr aí na edição. E falei, caralho, como será que tá esse homem hoje em dia? E aí a minha busca teve um resultado triste, porque eu descobri que ele morreu pouco depois por conta do HIV. Inclusive ele é uma das pessoas que a Madonna homenageou naquela performance de Live to Tell na Celebration Tour. Eu adoro esse show, acho muito bom. A Madonna ali emocionada, o que é algo muito peculiar, vou dizer assim, porque a Madonna ela criou essa persona fodona no palco, né, de não se emocionar tão facilmente. E nesse show ela tá super emocionada. No show que eu digo o registro do show, né? O pai dela participa deste registro oficial do show. Eu acho uma turnê muito boa. Vou começar ranqueando ele em primeiro lugar, por quê? Porque eu vou subir ele de posição ou abaixar ele de posição de acordo com os próximos shows. E agora que eu já tenho meu corte, eu já vou tirar o meu manto para eu poder continuar de uma maneira mais confortável. Who's That Girl Tour? Eu adoro esse show. Eu adoro esse show. E eu fico muito chateado quando eu vejo gente falando que esse show é ruim, porque esse show não é ruim. Eu acho que esse é um dos shows mais diferentes da Madonna.
No que diz respeito à estrutura mesmo, porque a Madonna ela é uma artista mais teatral, né? Então os shows dela, os blocos, eles são muito definidos. Tem uma história sendo contada ali, por mais que talvez elas não conversem muito um bloco com o outro, mas a Madonna ela tem muito esse lado teatral. A gente, que eu saiba, tem 2 registros oficiais, tem 2 registros profissionais deste show, um que foi lançado em DVD na Itália, que é o último show, um no Japão. E como eu disse, eu acho esse show muito bom. É um show assim, nível rockstar, no sentido de que a Madonna, ela tá muito... Que nem eu falei, é um show que praticamente não tem intervalo, né? A Madonna faz o show praticamente com uma roupa só. Em alguns momentos ali ela coloca alguma coisa por cima daquele maiô preto que ela tá usando. A Madonna, ela comanda o show sozinha, né? Ela tem ali em alguns momentos um bailarino ou outro que entra com ela, mas ela tá no palco sozinha. É uma estrutura enorme, feia pra caralho, mas que na época era tipo assim, o suprassumo do entretenimento. Mas eu adoro a setlist, eu amo aquele medley que ela canta Dress You Up, Material Girl, Like a Virgin, e ela emenda, ela canta uma outra música, Sugar Pie, Honey Bunch. Porra, eu amo essa música. E eu tenho uma memória afetiva muito forte com essa turnê, porque eu lembro que a primeira vez que eu vi trechos deste show foi no final de 2003, que a Band, o canal, a emissora Band, fez um especial de Natal, onde eles exibiram vários trechinhos de shows da Madonna. Muitos desses trechinhos de show era da Who's That Girl Tour. Era a Vanessa Camargo que estava apresentando. Não sei se alguém aí assistiu também, se lembra. E eu amei assistir esse show. Eu sempre quis assistir inteiro. Quando eu assisti inteiro pela primeira vez, um amigo meu, do meu primeiro emprego, Armando, ele me emprestou. E eu amei esse show. E eu gosto pra caramba. É um show que, como eu disse, eu acho que é um show que ele se destaca por ser um dos mais diferentes da Madonna no que diz respeito à estrutura mesmo. Eu gosto muito. Pra mim, ele tá acima do Like a Virgin. Vem aí, Blonde Ambition Tour. Essa turnê é um marco aonde? Na cultura pop. Revolucionou a maneira como se fazia shows, né? O palco é um negócio muito louco. Até hoje eu não consigo entender como que algumas coisas surgem e desaparecem no palco. Eu acho que a imagem que a gente tem mais forte, assim, gravada da Madonna... Quando se fala em Madonna, no subconsciente coletivo, eu acho que vem muito a Madonna da Blonde Ambition, com o sutiã de bico, aquele maiô, aquele rabo de cavalo, batonzão, pinta bem marcada. Indiscutivelmente é um show que, como eu disse, revolucionou a indústria da cultura pop, né? Os shows passaram a ser pensados, as turnês dos artistas, principalmente das artistas pop, passaram a ser pensadas de maneira diferente depois que a Madonna fez a Blonde Ambition Tour. É um marco. E de fato é um show muito bom. O ato de abertura eu acho sensacional. Aquele número dela na cama cantando Like a Virgin, seguido de Like a Prayer, eu acho absolute performance. Absolute performance. O final também eu acho muito legal, com aquela música Keep Together, que não é uma música que eu gosto muito, mas funcionou muito bem ali no final. E eu acho que é nesse show que a gente vê... É nesse show que a Madonna... Nesse show é a primeira vez que a gente vê uma Madonna 100% lapidada no palco, né? E, cara, acho que não tem muito o que dizer, não. Né? É um show sensacional. Mas vou ser sincero também que tem alguns blocos que eu não gosto tanto. Tem alguns blocos que eu acho que eles são um pouquinho mais chatos. Mas ainda assim é um show muito bom. Onde eu vou ranquear isso daqui? Ai, meu Deus. Eu vou pôr em segundo lugar, porque eu ainda prefiro a Who's That Girl, porque eu acho que a Who's That Girl tem uma energia, assim, surreal. O show, por ele ser frenético, assim, ele praticamente não ter pausa, eu acho que ele tem uma energia surreal. E como eu disse, a Blonde Ambition tem alguns blocos que eu acho que ele perde a energia, pelo menos pra mim. Então por isso eu vou colocar em segundo lugar e não em primeiro.
Let's go to the próximo. O próximo, The Girly Show, 1993. E esse show também é um marco. Por quê? Porque foi a primeira vez que Madonna veio ao Brasil. E essa é a primeira memória que eu tenho da Madonna. Eu era muito pequeno na época. Mas assim, eu me lembro a primeira vez que eu ouvi falar de Madonna foi por conta da Madonna estar no Brasil pra fazer o show da Girly. E eu me lembro assim, cara, até nos programas infantis estavam noticiando a chegada da Madonna e o que a Madonna tava fazendo. E Madonna. Esse show, inclusive, é o primeiro show da Madonna que eu assisti completo. Logo que eu ganhei meu primeiro aparelho de DVD, o que eu fiz? Fui na banquinha de piratas e comprei o DVD da Girly Show. Eu tinha esse DVD até recentemente. Hoje eu tenho a versão oficial, a versão original. Mas eu assisti esse show muitíssimo. E foi a primeira vez que eu vi um show completo da Madonna. Isso foi em 2005. O show já tinha mais de 10 anos e ele ainda causava um impacto gigantesco. E eu acho assim, que esse show tem uma energia, uma vibe muito louca, muito peculiar, muito própria. É um show assim que mistura umas coisas assim que não faz sentido algum, mas lá nesse show faz. Eu amo a abertura com erótica, aquela moça descendo do pole, a Madonna surgindo como a Dita. Eu amo a performance de Fever, eu amo a performance de Express Yourself, eu amo a performance de Deeper and Deeper, eu acho surreal. Eu amo a performance de Justify My Love, eu acho de uma elegância, de uma teatralidade do caralho. O final do show eu acho lindo, mas nada me arrepia mais do que La Isla Bonita nesse show. Eu acho assim, cara, desde que eu assisti esse show pela primeira vez em 2005, que de vez em quando, do nada, a minha cabeça começa a exibir na minha mente a performance de La Isla Bonita nesse show. Um dia, inclusive, eu vou ranquear só as performances de La Isla Bonita, porque são todas espetaculares e eu tenho grandes crenças de que em primeiro lugar vai ficar a performance da The Girly Show. Eu acho muito bom. O palco também é um palco muito datado, né? Tipo assim, hoje em dia é um palco que você bate o olho e você sabe. Eu acho assim que o show, a gente percebe que é um show antigo pelo palco, porque é um palco muito preto, muito, né, muito datado realmente. Mas Madonna fazendo show em qualquer lugar é Madonna. Acho um show muito bom. E como eu disse, eu tenho uma memória afetiva muito grande com esse show. E sem contar que toda essa era erótica, eu acho que muito da vibe assim maluca, dessa vibe peculiar, estranha e caótica que esse show tem, é por conta da era erótica, que foi uma era extremamente controversa, mas extremamente importante, como não só para a cultura pop, mas para um todo. Eu acho que o que a Madonna fez na era erótica para libertação sexual, a gente ainda não tem noção, dimensão. Até porque a gente vem de um contexto, né, em que a epidemia de AIDS ainda estava matando muita gente, né? Muita gente se retraindo sexualmente por conta do medo, por conta por conta da doença, por conta do medo, por conta da falta de informação, por conta de todo o preconceito, por conta de toda a discriminação. E aí vem a Madonna e fala, olha, com proteção, com cuidado, com respeito, é possível ter uma vida sexual mesmo diante das ISTs. Então a Madonna foi gigante nesse show. E dito isso, se eu tinha dúvidas, eu não tenho mais. Pra mim, esse, por enquanto, é o meu show favorito da Madonna. Primeiro lugar no meu ranking. E agora a gente vai para Drowned World Tour. 2001. Madonna ficou anos, né? 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quase 8 anos, é isso? 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001. Quase 8 anos fora do palco. E aí a Madonna ressurge com a turnê Drowned World Tour. E eu acredito que deva ter sido um puta impacto pra quem viveu a época. Porque você assiste Girly Show e depois você assiste Drowned,
são artistas totalmente diferentes. Eu acho que esse show também é um show que se destaca na carreira da Madonna, porque ele é muito... Ele é um dos shows mais diferentes também da Madonna, juntamente com o Who's That Girl Tour. É um show extremamente teatral, é um show mais contido, é um show mais... né, as músicas que a Madonna tá cantando são muito mais... numa vibração muito mais tranquila, mas é um show incrível. Por muito tempo, era um show que eu não gostava tanto, sabia? Eu achava assim que, não sei, eu gostava por um lado, porque eu acho visualmente belíssimo, eu acho aquele palco perfeito. Eu acho que o palco mais bonito da Madonna é esse, porque eu acho que esse palco, ele tem um equilíbrio do design com a tecnologia e com o palco tradicional dos shows, o palco italiano, né, que chama. Hoje é um dos meus shows favoritos da Madonna. Eu sempre boto esse DVD pra ficar rodando aqui, pra fazer uma trilha sonora de fundo, e aí no que eu vejo eu tô assistindo o show. Eu acho a abertura com uma música lenta, a Drowned World, Substitute for Love, porra, eu acho linda. Eu acho surreal aquela abertura. O bloco country eu gosto. Eu acho lindo aquela performance de Frozen com as mangas. Inclusive eu tenho uma memória afetiva também, porque quando eu era bem adolescente, eu fui no Hop Hari, na Noite do Terror, e tinha uma drag fazendo a performance de Frozen em escala menor, mas com os mesmos figurinos, com a manga ali. Porra, foi muito legal de ver. Sky Fits Heaven, aquela performance dela voando, fazendo aqueles movimentos de arte marcial, incrível. E o final do show, né, não é à toa que virou meme, né, tipo, as pessoas virou trend, né, as pessoas tentando replicar aqueles vários agachamentos que a Madonna faz no final do show, ao som de Music, que inclusive fecha o show perfeitamente. Quando eu era adolescente eu fiz isso, muito antes das trends. Consegui na época, eu tinha o que, uns 15 anos, consegui. Hoje eu conseguiria? Tenho minhas dúvidas. Em que posição que eu vou pôr? Eu acho que eu vou pôr esse em segundo lugar hoje em dia. Próximo, Reinvention Tour. A Reinvention eu acho que foi um ponto muito marcante. Eu não acompanhei antes, né, mas pelo que eu ouço, é um show muito marcante, porque é meio que a Madonna fazendo as pazes com o seu repertório, né, porque quando a Madonna volta na Drowned, ela volta cantando as músicas mais recentes e cantando uma outra música mais antiga. E aí nesse show, a Madonna equilibra muitíssimo as músicas antigas com as músicas atuais da época, né? E é um puta show, a abertura eu acho sensacional. E hoje em dia, entendendo um pouquinho de yoga, eu fico sem entender como é que ela conseguiu ter a concentração, o corpo cênico para fazer aquela abertura daquele jeito que é. Eu acho um show sensacional. É um show também que eu acho que, né, que ditou muito o que viria a ser. É o primeiro show da Madonna com telão gigantesco atrás, que se tornou uma característica dos shows da Madonna e dos shows no mundo como um todo, né? Adoro a abertura, como eu disse. Adoro aquele bloco militar. Adoro o bloco que ela canta Nothing Fails, Like a Prayer. Acho o final também muito legal. O bloco cabaré, é cabaré que chama, não sei. Aquele outro bloco eu não gosto tanto, mas é um show que eu gosto muito. E é uma pena que a gente não tenha tido registro oficial. Gosto muito das reimaginações que ela fez das músicas. Acho um puta showzão. E acho que aqui também é um marco, assim. Aqui a gente vê uma Madonna... Aqui pela primeira vez a gente vê uma Madonna que consegue equilibrar muito bem a versão dela atual com a versão dela no passado. Não sei se fez sentido o que eu falei. Na minha cabeça fez todo sentido. Espero que vocês tenham entendido, porque o que eu falei é muito legal. Só não sei se deu pra entender. Onde é que eu vou pôr a Reinvention Tour? Eu acho que eu vou pôr aqui, ó. Ou não. Tô em dúvida. Reinvention Tour. Meu Deus, como é difícil fazer isso. E eu sou libriano, porra. Eu acho... É aí mesmo.
Agora, a gente vem pra Confessions Tour. Porra, que turnê do caralho. Se um dia alguém te perguntar assim, qual é o significado da palavra deslumbrante? Sabe o que você faz? Você coloca a pessoa pra assistir Confessions Tour. Simples assim. Ao final desse show, a pessoa vai entender o que é a palavra deslumbrante, porque esse show é deslumbrante. Eu me lembro da primeira vez que eu vi esse show, e eu lembro assim que eu fiquei, cara, quando eu assisti esse show, eu fiquei assim, sem palavras. E quando eu assisto, hoje em dia, eu ainda fico sem palavras. Eu acho esse show belíssimo, esse show é lindo, é deslumbrante, como eu acabei de falar. Visualmente é belíssimo, os telões, e eu acho assim, esse show é todo cheio de detalhe, né? E eu acho isso, cara, um artista que faz uma obra com tantos detalhes quanto a Madonna fez ao longo da carreira dela, e principalmente nesse show, que é o que eu tô falando agora, porra, a gente vê a grandiosidade da pessoa aí. Eu assisti show sensacional. Eu adoro o bloco inicial. A Madonna cantando Like a Virgin naquele negócio de cavalo é sensacional. Eu amo ela presa com a cruz. A performance de Sorry é maravilhosa. O final com o Hang Up é surreal. E nesse show tem uma das performances que eu acho que é uma das melhores da Madonna em shows, que é a performance de Music Inferno. Eu acho essa performance belíssima. Belíssima. E é um show que, assim como o Blonde Ambition, foi um show que marcou e que fez com que a indústria da música repensasse a maneira como se fazia show. Eu acho que essa turnê teve esse mesmo impacto. Eu acho. Fonte, vozes da minha cabeça. Mas é isso aí. Eu adoro esse show. Pra mim, até o momento, ele é meu preferido. Ele fica em primeiro lugar. Agora a gente vem para Stick Puxa, Melado e Doce, Stick and Sweet Tour. Eu tenho uma memória afetiva gigantesca com esse show, porque foi a primeira... Hard Candy foi a primeira era da Madonna que eu acompanhei desde o início, do início ao fim, num momento em que a internet já era muito mais parecida com o que é hoje em dia, já tinha rede social, então a gente já via muito mais coisa. Quando a Madonna começou a fazer a turnê, eu lembro que a gente já tinha o YouTube como muito próximo do que ele é hoje, então a gente já conseguia ver as filmagens de fãs e tal, e foi a primeira vez que eu vi a Madonna na Stick and Sweet. No último show que ela fez em São Paulo, dia 21 de dezembro de 2008, e eu acho esse show muito bom. Me incomoda um pouco assim, o quanto que os blocos não se conversam em nada entre si. Não que precise conversar, mas me incomoda um pouco. Mas é um show tão gostoso, é um show... Novamente, eu acho que a Madonna conseguiu equilibrar muito bem as músicas antigas com as músicas novas. Eu adoro as temáticas, apesar de eu achar que os blocos não se conversam entre si, eu adoro as temáticas dos blocos. A Britney no telão foi absolute fit na época. Hoje em dia tem o ranço do Justin Timberlake, na época não tinha, então eu gostava. Acho o final muito legal. Assisti, nossa, não sei quantas vezes eu assisti esse show em DVD. Não sei, tipo assim, muitas mesmo. Eu amo que ela cantou You Must Love Me, que é uma música que eu sempre adorei e que eu não acreditei quando eu vi que ela colocou no setlist do show. Não acreditei. E que bom que ela cantou e que eu pude estar lá e pude ver. E é um showzaço. Um showzaço. Em que lugar eu ponho? Porra, vai ficar difícil cada vez mais. Mas pra mim, eu acho que esse show fica em segundo lugar por enquanto. Próximo, MDNA Tour. Se eu tenho uma memória afetiva muito boa com a Stick and Sweet, eu tenho um trauma com a MDNA. Por quê? Porque ao contrário da Stick and Sweet que eu pude ir, nesse eu não pude assistir. Fiquei arrasado. Por muito tempo eu me recusei a assistir esse show, mesmo em DVD, porque a vida perdeu sentido pra mim depois de eu não ter ido. Foi muito triste, assim, um baque na minha vida.
Um baque que eu só superei depois que eu consegui assistir o Celebration Tour no Rio. Mas é um showzaço. A abertura desse show eu acho absolute cinema. Não, a estrutura, aqueles telões que sobem e vai formando estruturas, eu acho aquilo ali surreal. Eu acho que tá entre os melhores palcos da Madonna também, por conta dessa estrutura que eu acho incrível e foi muito bem aproveitado, porque hoje em dia tem artista que usa essa tecnologia, mas não usa tão bem. A Madonna, novamente belíssima, eu adoro os figurinos. Não tem muito o que falar não, cara, é isso aí. Em que posição que eu vou pôr esse show? Eu acho que aqui, ó. Agora a gente vai pra Rebel Heart Tour. Aí já é uma turnê que eu acho que... Aí já é uma turnê que eu acho que eu não gosto tanto, sabia? Eu não gosto da abertura, eu achei nada a ver aquela abertura. Tem coisas que eu gosto muito. Aquela performance de Holy Water é muito legal, apesar de eu achar um pouquinho over, eu acho muito legal, é visualmente muito bonita. Eu adoro o bloco que tem Body Shop, apesar de muita gente não gostar. Eu amei que ela cantou True Blue. Eu fiquei puto que ela tirou Who's the Girl do registro oficial, porque ela cantava Who's the Girl. Eu amo aquela performance de Heartbreak City. Esse show tem ótimos momentos, mas assim, eu acho que eu não gosto tanto da abertura e eu não gosto tanto do desfecho, assim, com Holiday. Eu gosto muito do último bloco, que é o bloco que tem music naquela versão cabaré, tem Unapologetic Beach, acho muito legal. Não sei, eu acho que assim, a Madonna veio numa sequência que ela só me surpreendia todo... eu falava, caralho, a Madonna só se supera. Aí quando eu assisti esse show eu falei, não sei, não gostei tanto. Mas é uma questão pessoal. Eu não gostei tanto, mas eu sei que tem gente que gosta. Mas assim, pra mim não tá nem de longe entre os meus preferidos. Mas ainda assim, tá em último lugar pra mim. Madame X Tour. Com certeza é o show da Madonna que eu menos assisti. Como eu disse, eu assisto muito show da Madonna. Eu assisto, tipo, Madonna assim, fica rodando aqui em casa. E esse show foi o que eu menos assisti, até porque, por conta da experiência como ela foi, né? É um show que a Madonna fez em pequenos teatros, as pessoas não podiam ficar filmando, elas ficavam com o celular lacrado, o que eu acho incrível. Eu acho essa ideia da experiência sensacional, mas querendo ou não tirou um pouco o hype, né? Porque querendo ou não, a gente já se acostumou a ficar assistindo trecho de show de artista pelas filmagens de fãs, e não teve isso com essa turnê. A ideia de um show da Madonna, nessa altura da carreira, um show pequeno, em teatro, eu acho sensacional. Eu acho que combina perfeitamente com o álbum, que é um álbum que permitiu que ela fizesse esse tipo de show. Mas tem muitos pontos ali no show que eu não gosto. A abertura, eu acho que é a pior abertura da Madonna. Aquela música de abertura eu não acho legal. O figurino. Eu gosto muito do bloco que ela canta Crazy, que ela canta a música com Maluma, aquele bloco que é mais baseado na cultura de Portugal, eu acho muito legal. Mas assim, de todos os shows da Madonna é o que menos me pegou. E não tem nada a ver com a questão da estrutura. É a maneira mesmo como o show foi projetado, assim, no que diz respeito a músicas, a blocos, a figurinos. Por enquanto, pra mim, fica em último lugar. Agora a gente vem pra maior de todas. Madonna celebrando 40 anos de carreira com a turnê Celebration. O background desse show já é um show à parte, né? Madonna decide fazer uma turnê para comemorar 40 anos de carreira. Tem que adiar o início porque quase morreu. Muita gente achou que ela morreria, né? Achou que aconteceria o mesmo que aconteceu com o Michael Jackson, né? De não conseguir estrear um show. Não só não aconteceu, como ela homenageou o Michael Jackson nessa turnê. E é um show, assim, que eu acho espetacular, tá?
eu acho que ela tinha um trabalho muito difícil, que é como condensar em um show 40 anos de carreira. E ela conseguiu fazer isso de uma maneira incrível. A seleção de músicas é muito boa, a ordem que essas músicas estão colocadas é muito boa, e conta uma história, né? Porra, cara, conta uma história real, assim. Eu lembro que muitos dos significados das performances, da história que estava sendo contada, eu fui me dando conta enquanto eu estava assistindo o show em Copacabana. E aí eu falei, caralho, que honra poder estar assistindo essa mulher ao vivo, que honra poder estar aqui. Nossa, foi um daqueles momentos assim que eu sabia que eu estava onde eu devia estar. Eu tinha que estar ali assistindo o show da Madonna, o último show da Celebration Tour, na praia de Copacabana. Ela homenageia os amigos, ela homenageia os alter egos que ela teve ao longo da carreira. Isso é sensacional, assim, é uma artista que não tem vergonha por tudo que ela passou, né? Porque querendo ou não, a gente vai mudando ao longo da vida, né? Então, às vezes, a gente faz uma coisa que a gente gosta e depois a gente olha e fala, não faria de novo. Não necessariamente se arrepende, mas não faria de novo. Mas a Madonna, nessa turnê, ela mostra que ela entende a importância que cada passo que ela teve na carreira dela teve. Não só para ela se tornar quem ela se tornou, mas na vida das pessoas, né? É como eu disse, eu acho que a era erótica ela foi muito evidenciada nessa turnê Celebration. E como eu disse, né, eu acho que a era erótica ela representa, assim, ela teve um papel no que diz respeito à libertação sexual das pessoas, a aceitação da sexualidade, e não só da sexualidade que eu digo no sentido de hétero, gay, bi, etc. No sentido de quero transar e tá tudo certo. Fetiches e tal. A era erótica ela teve uma importância muito grande que a gente ainda não tem noção, eu acho. E nessa turnê, eu acho que a Madonna ela mostra isso. Ela mostra que ela sabe o tamanho o impacto e a importância que o trabalho dela teve, não só para ela como pessoa, porque fez com que ela se tornasse imortal, porque algumas pessoas são imortais e geralmente essas pessoas que são imortais são artistas, de alguma forma. E a Madonna se tornou imortal por conta do seu trabalho. E a Madonna marcou a vida de muita gente, né? Porra, cara. Eu me lembro de quando eu fui assistir a Stick and Sweet e quando ela cantou Like a Prayer, eu me lembro assim que tinha... Eu me lembro que tava todo mundo assim em êxtase, mas tinha um senhor, ele deve ter a minha idade hoje, não sei. Mas ele era um cara mais velho e ele cantava chorando. E eu achei aquilo tão lindo porque eu entendi, cara, que aquilo não era só uma música. Que para aquela pessoa aquilo representava muito. É foda. E é isso, cara. Eu fiz um texto muito bonito sobre ter assistido esse show, porque eu vi um vídeo de uma menina falando que o show da Madonna não tinha sido só uma celebração à música e à carreira da Madonna, mas uma celebração à música e de todas as vezes que as músicas nos salvaram. E sim, as músicas nos salvam, a arte salva. E a arte da Madonna já me salvou muitas vezes. De verdade mesmo. E esse show, assim, eu acho sensacional. É um privilégio a gente ter assistido esse show, mesmo que só na TV, para quem não pôde ir ao vivo. É um privilégio que a gente tenha visto a Madonna chegar aos 60 e tantos anos e fazer essa comemoração. É um privilégio a gente ver ela agora na Confessions 2. E eu quase chorei agora, falando, para vocês terem noção do tamanho do quanto a arte nos afeta. E quanto a arte de alguns artistas em específico nos afeta. Madonna é uma desses artistas que me afeta demais. E me impacta demais. Não só pela diversão que vem com a Madonna, por ser cultura pop e tal, mas porque a Madonna, ela se posiciona politicamente, né? A Madonna, ela se posicionou a vida toda. E eu
amo quem tem coragem de se posicionar e quem usa da sua voz, da sua arte, para ser mais do que algo descartável, algo momentâneo. A arte da Madonna, os álbuns da Madonna, as músicas da Madonna, as turnês da Madonna, elas são registros de um período de tempo. Esse show assim perfeito, e eu acho que todo artista deveria ter o privilégio de poder chegar nos 40 anos de carreira e poder fazer um show como esse que a Madonna fez. Pra mim é o melhor. Eu acho assim que as pessoas falam muito sobre cadê a cinebiografia da Madonna? Cadê a série da vida da Madonna? É óbvio que eu quero também. As cinebiografias é um formato. Cinebiografia é um formato que está muito em alta e a Madonna precisa, né, se inserir, e cedo ou tarde vai. Mas eu acho assim que a história da Madonna, ela já foi contada nesse show, na Celebration Tour, e não só na Celebration Tour. A Madonna, ela contou a própria história ao longo da carreira dela. Sabe, tipo, se você assistir os shows da Madonna, você entende quem ela é naquele momento, quem ela foi antes daquele momento e quem ela quer ser. Madonna é uma artista que se expressa de todas as formas, cantando, compondo, dançando, na postura, no posicionamento, no posicionamento de palco, no posicionamento político. É uma artista sensacional. E assim ficou meu ranking. É isso aí. Como ficou seu ranking? Conta pra mim. Conta, deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Faz os Paranauê todos. Vou pôr meu pano de volta aqui pra... Eu vou encerrar com o meu pano rosa. Eu comprei esse pano, não foi só pra usar por 5 segundos, eu vou ter que usar um pouquinho mais. Eu vou embora. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E eu não faço tantos vídeos longos, ainda mais agora que eu tô trabalhando em 2 empregos, mas eu faço muitos cortes. Todos os dias tem vídeo curto. Deixa a moto passar. Passou. Todo dia tem vídeo curto aqui no canal, muitas vezes falando de Madonna. Eu falo muito de Madonna por aqui, eu falo de tudo que eu gosto, vou continuar falando e vou falar cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Até a próxima. Ficou longo o vídeo, hein? Porra, 1 hora. Se você assistiu até aqui, obrigado por me amar. E amar a Madonna também. Tchau.